Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 19 de janeiro. Nós estamos lendo essas três cenas que acontecem no sábado e há controvérsias entre Jesus e, sobretudo, os doutores da lei sobre a interpretação dada à lei do sábado. O texto de hoje é de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se ele haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, mais uma vez temos um contexto semelhante. Jesus está na sinagoga, é dia de sábado, e Jesus cura um homem de mão ressequida. Portanto, a grande controvérsia é por que Jesus cura em dia de sábado. Ora, os doutores da lei pensam assim: ele tem todos os outros 6 dias para curar, por que ele cura exatamente no dia de sábado? Por que não esperar até amanhã? Jesus percebe que a necessidade humana, a necessidade daquela pessoa concreta que está diante dele, é muito mais importante do que a interpretação equivocada, errônea, juridicista, rubricista, legalista, que os fariseus e doutores da lei dão à prática do sábado. O que é mais fácil? O que é mais de acordo com a vontade de Deus? O que é mais lícito? O que é mais ético? O que é mais santo? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Pois bem, o homem tem a mão seca. Na Bíblia, a mão é símbolo da ação, da praxis. Portanto, o problema não é somente de compreensão, não é somente de interpretação, não é somente de conceber o modo adequado de se viver a relação com Deus. Há um problema de prática, de vida concreta, de praxis. O modo como Jesus age, cheio de misericórdia e de compaixão, com este sentimento, com esta atitude, ele percebe que aquele homem que tem a mão seca, ele está impossibilitado de agir conforme a vontade de Deus. Ao curar o homem, porque tinha a sua mão ressequida, Jesus lhe devolve a capacidade de agir, de tomar decisões e de operar estas decisões. Por causa dos grandes valores do reino de Deus, os grandes valores das bem-aventuranças. Agir conforme Jesus age. Agir da mesma maneira como Deus agiria. Fazer o bem, praticar a justiça, produzir frutos de vida. É isso que está em jogo com esta cura do homem de mão ressequida. A cura também tem um elemento plástico,
visível, muito belo. Quando Jesus decide curá-lo, curar o homem de mão seca, Jesus diz: vem aqui para o meio. Ora, todos sabemos que na sinagoga, aquilo que está bem no centro, bem no meio da sinagoga, é um armário onde se guardavam os rolos, os livros da Torá, os livros da lei, de toda a Bíblia, mas especialmente da Torá, do Pentateuco. De algum modo, Jesus está dizendo que aquele homem de mão ressequida, que não consegue agir segundo a vontade de Deus, exatamente porque a sua mão está estragada, sua mão está ressequida, ele não tem a capacidade de agir conforme a vontade do Senhor e do modo como Jesus agiria. Ao colocá-lo bem no centro da sinagoga, Jesus está dizendo: ele, essa vida concreta, esse filho de Abraão, esse filho de Deus, é mais importante do que toda e qualquer Torá, é mais importante do que toda e qualquer lei, mais importante do que toda e qualquer prescrição ou legislação. Jesus, ao fazer isso, ao colocar um homem paralítico, que de per si é impuro, talvez até nem devesse estar na sinagoga, não deveria estar, porque ele está impuro por causa da sua paralisia, da sua doença. Ele não somente está na sinagoga, mas Jesus o coloca no centro da sinagoga, dizendo desta forma que a vida dele é mais importante do que a lei mosaica. Qual é a consequência disso? Fariseus e herodianos aqui são os partidários de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Fariseus e herodianos nem eram tão próximos, mas fariseus e herodianos se unem, se juntam por causa de um inimigo comum, Jesus. E pela primeira vez, no Evangelho de Marcos, decidem matar Jesus. Ele já criou um conflito grave, profundo e estrutural, a ponto de, no início do capítulo 3, já estão pensando como vão destruí-lo, como vão destruir o justo. É por essa atitude e, sobretudo, pela piedade falsificada, pela hipocrisia. Jesus tem dois sentimentos muito interessantes. Ele fica cheio de ira e de tristeza. Tristeza porque não pode ver a conversão daqueles a quem ele prega a boa notícia do Evangelho. Ira exatamente por perceber que eles estão cheios de autossuficiência e de arrogância, e que esse tipo de prática religiosa, esse modo de condução, porque são líderes, os fariseus, os doutores da lei, são líderes da religião judaica, esse modo de conduzir a religião conduz as pessoas à morte, à destruição, a uma relação falsa com o Deus, a um Deus ídolo que destrói a vida dos seus filhos e filhas. Nesse dia vamos rezar pedindo ao Senhor para que sempre o ser humano esteja no centro. A vida humana, sobretudo a vida negada, pisada, sofrida, abandonada, faminta, destruída, seja a vida mais importante, o elemento central da nossa relação verdadeira com Deus. A verdadeira religião descobre a relação correta e profunda com o Deus da vida, mas ao fazer isso também descobre a relação concreta e correta com os seus irmãos, com os filhos e filhas de Deus. Quem ama Deus Pai, ama também os filhos de Deus que são nossos irmãos. Peçamos ao Senhor a graça de curar a paralisia das nossas mãos, para que a gente possa agir verdadeiramente segundo a vontade de Deus. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.